Viva! Este é o Sobre Carris. O que vamos ouvir já gravámos há alguns dias, dia 21 de outubro. Peço desculpa por só agora estarmos a publicar. Hoje vamos falar sobre a quadriplicação de Romarieiro Braço de Prata, o novo Centro de Competências Ferroviário, a entrada no mercado da B-Rail, a concorrente direta da CP, e também sobre o que disse o ministro Pedro Nuno Santos sobre o relatório do acidente de Sor. São temas para este episódio que conta, como sempre, comigo, Ruben Martins, com Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. E hoje no Sobre Carris começamos com o relatório do acidente de Sor. Já falámos sobre este relatório num episódio, não o último, o penúltimo episódio, mas, entretanto, Pedro Nuno Santos diz que aparentemente não é verdade que a Infraestruturas de Portugal não tenha tomado medidas e relativamente a este caso de Sor, isto depois de o relatório de certa forma ter sido devastador em relação àquilo que foi a atuação da Infraestruturas de Portugal ao não seguir as indicações dos SPIAF naquilo que era a prevenção deste tipo de acidentes com veículos de conservação. Carlos, tu compreendes esta posição do ministro Pedro Nuno Santos? Não compreendo e acho-a infeliz. Acho que o ministro, no mínimo, devia manter-se neutro e redondo. E, aliás, parece mal que o ministro tome partido de uma das partes interessadas envolvidas no acidente, deixando sugerir que o organismo de investigação independente do Estado português, e que está enquadrado na tutela daquele ministério, tenha feito um mau trabalho. E, portanto, parece-me que esta declaração é bastante infeliz. O relatório é público, é extremamente rigoroso. Aliás, ouvi muitos comentários sobre o rigor do relatório e, de facto, as coisas são como são. A IP não fez o seu trabalho e eu volto a dizer, por muito duro que isto pareça, que a IP traz às costas aquelas duas mortes, porque tinha recomendações suficientes para tomar medidas mitigadoras do risco que existia com a passagem de sinais vermelhos por parte dos seus veículos de conservação de via, e não o fez. Mas depois do acidente, fê-lo logo umas semanas depois. Então a pergunta é, porquê é que não o fez antes? E nunca responderam a isso. E, portanto, eu acho muito estranho esta postura do ministro, que deveria manter-se neutro e não se manteve. É que a IP provavelmente convenceu o ministro de que o foco foi que todo o acidente se esgotou no erro humano. De facto, nós sabemos que foi isso que aconteceu. É verdade que houve um erro humano. Mas mostra uma grande insensibilidade ao sistema que propicia o erro humano. Ou seja, como é que as empresas ferroviárias podem estar sensíveis para a temática dos fatores humanos se a própria tutela é insensível a essa matéria? E, portanto, penso que o ministro, volta a dizer, teve aqui um papel muito infeliz. E depois também deu para perceber a má consciência da IP, que no mesmo dia em que sai o relatório, contacta as redações e faz sair um comunicado a provocar ruído, a dizer que não é bem assim, que não se revê no relatório, mas sem argumentar com o único facto objetivo. Porque não pode argumentar de forma alguma, porque está lá tudo, mas consegue fazer com que se ponha como uma parte interessada que quer dar o seu contraditório e conseguiu, de facto, fazer ruído. E, portanto, isso prova um pouco a sua má consciência, toda essa estratégia de marketing de vir argumentar que não se revê no relatório e que não concorda com aquilo. Aliás, a pronúncia da IP no próprio relatório, aquilo vê-se que é feito só para provocar ruído, porque do ponto de vista factual e objetivo não está ali nada. É um excelente trabalho de algum jurista ou grupo de juristas que conseguiram, com muita retórica, pôr-se na situação de que nós estamos num lado diferente e não concordamos. Porque o relatório está inatacável e está lá tudo. A IP podia ter evitado este acidente. Não o fez. E eu agora acrescento o que já disse também no outro podcast. Foi que acontece aqui a mesma coisa que aconteceu com a passagem a nível de Val de Santarém. Havia um problema identificado após um acidente mortal. Não foram tomadas medidas que têm a ver com a curva muito apertada à entrada da passagem a nível, que não permite que caminhões com uma determinada dimensão ali pudessem passar entre o início do sinal sonoro e a queda das barreiras. E depois repetiu-se um acidente com mais uma vítima mortal e só então é que fecharam a passagem a nível. E, portanto, eu penso que isto mostra que aquilo é uma empresa doente. Para além do poder desmesurado que tem, estas coisas não deviam acontecer.
Não percebo como é que. Não percebo, sinceramente. Sim. E apesar de, como disseste, o erro ter sido humano, o relatório assim o indica, havia uma série de procedimentos que foram indicados que, se tivessem sido implementados, impediriam completamente a ocorrência deste erro humano, ou seja, tornariam-no impossível, por muito que hoje sabemos que efetivamente foi uma confusão daqueles que estavam no veículo de conservação da catenária, que confundiram um sinal vermelho com um sinal verde que não era para eles, mas que aparentemente eles pensaram que sim. Sabemos que se a Infraestruturas de Portugal tivesse tomado outras medidas, aquelas duas vidas hoje estariam salvas, muito provavelmente. E infelizmente temos mesmo de lamentar estas duas mortes na ferrovia portuguesa, quando a segurança devia ser a primeira das prioridades de qualquer empresa responsável pela gestão de infraestrutura ferroviária. E lamentar também o estado de negação da empresa. O que custa aqui é não podermos ouvir as duas pessoas que seguiam a bordo do veículo. Porque, como o próprio relatório aponta, há muitas situações. Havia mais de 15 situações em que veículos da IP tinham ultrapassado o sinal vermelho e nada foi feito. E houve um alerta 2 anos antes. Depois também é interessante o ministro dizer: aparentemente, e estou a citar, não é verdade que a IP não tenha tomado as medidas que foram determinadas no passado e por isso é que é importante ouvir a IP. Mas o relatório do SPIAF contém a declaração de defesa da IP com mais de 40 páginas. Será que é mesmo preciso ouvir a IP outra vez? Aliás, quem quer muito ouvir a IP até somos nós, uma vez que o Sobrecarris já convidou várias vezes o vice-presidente da IP, o Carlos Fernandes, para participar neste nosso podcast, mas ele tem vindo a declinar o convite por várias vezes, alegando que fazia parte de um conselho de administração que está em gestão desde dezembro do ano passado. Mas, entretanto, já tem dado entrevistas a vários meios de comunicação social, assim, de cabeça estou-me a lembrar do Expresso e do Jornal de Negócios. Entrevistas estas sobre a situação da ferrovia em Portugal, portanto, não percebemos esta dualidade de critérios. Já agora, não seria má ideia a chamada de alguém da IP e do SPIAF para a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas? Fechado este parênteses, passamos para o próximo tema neste Sobrecarris. B-Rail é o nome do novo operador de transporte ferroviário em Portugal. Ainda não é oficial, uma vez que ainda não está sobre os carris, mas já temos conhecimento destas movimentações. A B-Rail apresenta-se como sendo parte do grupo Barraqueiro, que já opera a ligação ferroviária entre Setúbal e Romarieiro, em Lisboa. O único operador privado português que tem concessão da travessia da ponte 25 de Abril, através da marca Fertagos. E também tem várias redes de autocarros sobre várias marcas no território nacional, em especial na região à volta de Lisboa e também a sul do país. Posto isto, Carlos, que novidades é que tivemos da B-Rail esta semana? Enfim, eu diria que aquilo, apesar da peça ser relativamente grande, aquilo é uma novidadezinha, mas é o que foi possível apurar nesta altura do campeonato. É que a B-Rail deverá operar com carruagens Talgo na sua operação entre Braga e Faro. Bom, na verdade é entre Lisboa e Porto, com alguns prolongamentos a Faro e a Braga. Isso é tudo o que sabemos, que à partida será com carruagens Talgo, até seria difícil obter outras aqui na Península, então teriam que ir buscá-las eventualmente à Alemanha, mudar os bojis, etc. No documento que é público, que está no site da AMT, do regulador, a proposta da B-Rail é para 22 comboios diários neste eixo, com um material que seria locomotiva 5600 e carruagens. Não especifica o quê. E, portanto, locomotivas 5600 da CP não serão certamente, que é o concorrente direto, que eu saiba, não serão as da Medway, que a Medway tem, mas a Medway disse-me aqui há uns meses atrás que não havia qualquer acordo em relação a isso, portanto, só se forem a Espanha buscar algumas locomotivas 252, que são as irmãs das nossas 5600. Oh, De outra Carlos, forma, nem a não Medway. vejo como é que possam operar. Carlos, desculpa, mas olha que a Medway também não sei como é que poderia emprestar ou alugar qualquer coisinha, porque eles têm as locomotivas em utilização constante. Pois,
Enfim, isto é uma equação que se resolve aos poucos, porque pelo menos já sabemos as carruagens, não é? Agora falta saber como é que será o resto da composição. Já agora, por curiosidade, nestes últimos dias soubemos que saiu cá para fora uma notícia do jornal espanhol ABC, através do correspondente em Portugal, que dava conta de um número astronómico de 300 milhões de euros. Este valor é fundado? Tem alguma razão de ser? Ou são apenas números que foram mandados ao ar e que não têm qualquer adesão à realidade? Acho que são números mandados ao ar, claramente. Mas, olhem lá uma coisa. Vocês lembram-se do estalo em que andámos no comboio europeu, quando foi a viagem entre Portugal, entre Lisboa e Hendaia? Nós despedimos dele em Andaia, vendo-o sair, pensando que iria na sua última viagem e que seria encostado a partir daí. Quem sabe se não voltará a andar nos carris portugueses. Mas na linha do Norte acho muito difícil porque não há espaço. É o próprio governo que diz isso, que não há capacidade na linha do Norte. A BRL pediu aqueles canais horários todos, mas a empresa sabe de antemão que não vai conseguir obtê-los, porque Ora, aí neste momento a está. própria CP deve circular com mais comboios, já tem dificuldade, não é? Agora, o regulador é que vai ter que dizer alguma coisa em relação a isso. Provavelmente, e como em qualquer negociação, quando nós queremos 10, pedimos 20. A Barraqueiro não vai consegui-los todos, mas se conseguir 3, 4, 5 ou 6, não sei quantos, mas se conseguir alguns comboios, é a forma de começar a operar no mercado. E depois, no futuro, irá crescer à medida que puder. Agora, parece-me uma estratégia correta dizer, olha, nós queremos isto tudo, agora vamos lá ver o que é que conseguimos obter. Eu penso que isso não é desonesto, penso que é correto. Agora, o que me parece complicado ali é a forma que me pareceu um bocado ligeira como os horários foram conduzidos, porque há comboios que saem depois dos atuais comboios da CP e conseguem chegar ao Porto ainda antes. Portanto, aquilo está um bocadinho mal. Como se desse para ultrapassar. Assim, a menos que ultrapassassem, mas quer dizer, não são comboios com 5.600 e carruagens tal, que podem circular a 190 a hora, que vão ultrapassar o pendular ou intercidades. Portanto, o que me parece ali do lado do Barraqueiro é que também, nesse aspecto, aquilo é apenas um horário para marcar posição e, portanto, uma vez que tenham, com licença do operador, e uma vez que tenham alguns canais por parte do regulador e que possam começar a trabalhar a sério, eu penso que eles afinarão o conceito de oferta que querem implementar. Sim, é inteligente. É inteligente. É como aquela pessoa que sabe que há um restaurante muito bom, mas só tem vaga daqui a 5 anos. E então já estão a fazer a reserva. É um pouco esse conceito. Mas não existe a possibilidade de termos a CP a rejeitar liminarmente a concorrência, uma vez que, atacando neste eixo de grande procura e de grande rentabilidade Lisboa-Porto ou Lisboa-Braga, ou estendendo até Braga-Faro, atacando este eixo, não fica em causa toda a operação de todas as restantes linhas que são já de si deficitárias? A CP pode alegar que isto põe em causa a sua sustentabilidade financeira, ou não? E isso está previsto na lei. Por isso é que a CP já argumentou junto do regulador que esta operação da Barraqueiro, com estes comboios todos, vai pôr em causa o seu equilíbrio financeiro. Porque sendo uma Mas lá empresa está, pública, pode passar um ou dois depois. pode ficar, de facto, prejudicada com estes comboios todos. Agora, o regulador vai ter que encontrar aqui uma forma, vai ter que encontrar um equilíbrio de, por um lado, assumir que há liberalização. Os privados têm todo o direito de entrar. E eu até saúdo isso. Eu já disse várias vezes O que mercado gosto de circular funciona. comboios de várias cores e, portanto, eu estou de acordo que entrem novos operadores. Acho que é saudável para o sistema ferroviário. Agora, não podem aos novos operadores obter a sua rentabilidade à custa de uma empresa pública que já está a prestar um serviço público e que pode ficar muito prejudicada com isso. Agora, isto é o caminho que está a ser desbravado. Eu penso que a própria AMT, como também não tem experiência disto, também não deve sentir-se lá muito à vontade, mas vai ter que decidir. E, portanto, destes 20 e tal comboios que a Barraqueiro pediu, não sei quantos é que lhes vão atribuir, não sei, até pode, no limite, até pode ser só um para cada sentido. Mas tem licença, Carlos. Já têm a licença, claro, logo podem operar. E têm o direito de operar. Agora, o problema é, ok, eles só vão atacar, como dizia o Ruben, o filé mignon. Claramente que sim, quer dizer, são uma empresa privada, querem lucro, o objetivo é obter lucro. Eles vão ter que amortizar o investimento, têm todo o direito. Agora, o problema é, a CP não pode
enquanto operador incumbente, não pode ficar prejudicada, ou diria, não pode ficar muito prejudicada, porque prejudicada ficará sempre, com a entrada deste novo operador. E ainda por cima, quando há aqui um problema tão grave como a questão do equilíbrio económico, que é a gestão da capacidade numa infraestrutura, que é a linha do Norte, que já está congestionada. Isto é um duplo problema, porque se fosse como em Espanha, com linhas de alta velocidade onde há capacidade para tudo e para todos, aí cabem lá os operadores todos. E até todos ficam a ganhar porque intensifica-se a procura, que responde a uma maior oferta ainda e, portanto, os preços baixam, a qualidade aumenta e as coisas estão a correr relativamente bem. Agora, numa linha do Norte que quase 30 anos depois ainda não foi modernizada, nem vai ser completamente modernizada, porque os últimos troços que estão ainda a ser intervencionados, basicamente aquilo é uma renovação integral de via, e portanto, numa infraestrutura deste tipo, enquanto não houver uma nova linha Lisboa-Porto, dificilmente haverá condições físicas para que haja, de facto, um mercado concorrencial na operação ferroviária de passageiros. Vamos ser otimistas a ter essa aprovação, mesmo que sejam para 2 ou 3 ligações, a conseguirem efetivamente alugar estes comboios. Quando é que podemos ter a BeRail a operar como operador em Portugal e a fazer comboios Faro-Braga? Diria início de 2023. É 1 de janeiro de 2023, exatamente. E vocês Agora, acham essa data vai viável? uma aposta, pessoal, vai uma aposta, alguém quer apostar comigo que não? E eu vou apostar que não vai acontecer. Não, porque claramente eu acho que nenhum de nós acredita nessa data. Infelizmente, porque também estamos todos ansiosos pela entrada de novos operadores e de novos comboios, novas cores, tudo isso. Também porque a concorrência noutros eixos, como o Carlos falou, em Espanha, fez baixar e muito o preço no eixo de alta velocidade Madrid e Barcelona. Inclusive, por exemplo, a Renfe passou a vender bilhetes para o ano inteiro, quando antes vendia bilhetes de alta velocidade com uma antecedência muito reduzida, ou seja, com às vezes de apenas um mês em relação àquilo que eram as datas de viagem, e agora já tem o calendário todo para o próximo ano. E efetivamente a concorrência fez o operador público espanhol mexer. Vamos ver como é que será em Portugal. E o mercado tudo resolve. Se não perceber a referência, é ouvir o episódio anterior de Sobre Carris. Acho que é um bom conselho. Depois, Diogo Ferreira Nunes, estiveste muito atento às supressões no verão no teu trabalho no Dinheiro Vivo. O que é que concluíste com este trabalho em que analisaste todos os comboios que não se realizaram e que se deviam ter realizado durante esta última estação? 4.283 comboios, o que corresponde a mais de 3% das viagens programadas entre 1 de junho e 19 de setembro, não foram feitas por causa das greves. Houve algumas greves que deram mais nas vistas do que outras, porque houve as greves de 24 horas logo em junho, depois também houve em julho, mas depois houve outras greves, não deram tanto, e também houve greve dos revisores de 72 horas, mas esta foi a única com serviços mínimos. Mas depois houve outras greves ao longo de julho, ao longo de agosto e que apanharam o início de setembro, que, não sendo tão vistosas, também têm muito impacto. Porquê? Porque são greves ao trabalho extraordinário, são greves parciais, que impedem a circulação de comboios ou retiram pessoas das estações de funcionários da Infraestruturas Portugal. E em algumas estações, como o maior exemplo é a estação de entroncamento, que dependem ainda do pessoal para os comboios moverem-se de um lado para o outro. Se não houver estas pessoas, há comboios que podem ficar retidos 2 horas, que foi o que aconteceu em algumas situações durante o verão. Só que como são greves parciais, não dão tanto nas vistas, e algumas delas foram convocadas por sindicatos que não são dos mais conhecidos, não tiveram tanta notoriedade. Só que quem andou nos comboios durante o verão foi bem penalizado por isso. E então, à conta disto, mais 4.000 comboios ficaram por realizar durante o verão. E, como viram mais recentemente, já em outubro, o próprio Ministro das Infraestruturas pôs do lado dos trabalhadores da IP e da CP que exigem aumentos salariais. Porque o que tem acontecido é o salário mínimo tem aumentado, mas o salário base destas carreiras não tem aumentado. Ou seja, a diferença entre o salário mínimo e o salário base destas carreiras está cada vez mais próximo
e não é propriamente o cenário mais motivador para quem trabalha na ferrovia em Portugal. Agora, o Ministro, no Orçamento do Estado, supostamente conseguiu uma margem para aumentar estes ordenados. Vamos ver. O que poderá resolver a situação, porque, apesar de tudo, eu acho que é de sublinhar que estas supressões, o paradigma destas situações, digamos assim, não tem nada a ver com as supressões que existiam na CP há 2 anos atrás, que era devido à falta de material circulante. Hoje não é essa a razão. A Há empresa tem outra? material circulante suficiente para manter a sua oferta. As razões são outras. E, de facto, perante estas razões, a administração da CP nada pode. E, ao que parece, o próprio ministro, durante algum tempo, nada pôde, mas, pelos vistos, depois acabou por conseguir. Também por estes dias tivemos a notícia de que a IP lançou um concurso para encontrar alguém que faça precisamente o planeamento daquilo que é a quadriplicação entre Romarieiro e Braço de Prata, a adaptação também da Estação do Oriente para alta velocidade, com 3 novas vias, e vai inclusive já preparar este novo troço para aquilo que será a nova travessia do Tejo, a terceira travessia do Tejo, que permitirá as ligações em alta velocidade Oriente, quer seja para Badajoz, quer seja no futuro para Sul, Faro e todos os outros destinos abaixo do Tejo. Diogo, que obra é que será esta? O que é que está nos planos da IP fazer neste troço entre Braço de Prata e Romarieiro? É uma obra que no ano passado estava estimada em 110 milhões de euros. É finalmente passar de 2 para 4 vias o troço entre Braço de Prata e Romarieiro, que é o gargalo que tem impedido, por exemplo, o aumento de circulações na linha de Sintra e que impede também a realização de mais serviços entre as margens sul e norte de Lisboa, não é? De Lisboa e do Tejo, para sermos mais precisos. Esta obra já foi parcialmente realizada há mais ou menos 10 anos, quando se começou a tentar construir o troço de alta velocidade. Construiu-se um viaduto ali na zona de Braço de Prata, com mesmo ao lado do outro viaduto que já existe há dezenas e dezenas de anos, mas que nunca foram postos os carris, nunca foi posto o balastro, nunca foi posto nada. E este concurso da IP, em suma, vem finalmente concretizar aquilo que já estava previsto há mais de 10 anos nas obras da alta velocidade. Com outro pormenor, que é a Gar do Oriente está para continuar e para crescer. E vai ser pelo lado do terminal dos autocarros. Também não poderia ser pelo lado do Vasco da Gama, porque senão a Avenida Dom João II ia levar uma valente transformação. Eu tinha aqui dois pontos sobre esta obra que me parecem relevantes. Por um lado, é sublinhar de facto que isto é, agora sim, o início do projeto de alta velocidade. É apenas um princípio, mas já está, digamos, enquadrado naquilo que será a futura linha de alta velocidade de Lisboa-Porto, e também já contempla a terceira travessia do Tejo. Seja quando for que ela venha a ser construída, já ficam feitos os túneis de acesso depois à ponte. E, portanto, parece-me que é de sublinhar de facto que haja aqui este planeamento e este pensamento para o futuro. Depois, também gostava de sublinhar o seguinte: isto vai permitir de facto desfazer o tal gargalo que existia entre Romarieiro e Braço de Prata, a linha do norte, permitindo maior capacidade dos comboios que vêm de Alcântara e de Sintra para a Gar do Oriente, mas também dos comboios que venham da margem sul. Só que há aqui um problema, é que mesmo com a quadriplicação da linha, a Fertagos vai ter muita dificuldade em fazer o serviço para aquilo que seria o seu destino ideal, que é a Gar do Oriente, porque não tem material suficiente para assegurar essas rotações. E, portanto, relembrando aqui uma célebre frase do então presidente da CP, Nuno Freitas, que uma vez disse que as pessoas andam de comboio, não andam de carril, é necessário aqui também alguma atenção para que, com a quadriplicação, com o aumento da capacidade, a Fertagos, quer seja através do Estado, da parte pública, que é a detentora do material circulante com que a Fertagos opera, quer seja através da possibilidade de o concessionário vir a comprar ou alugar material circulante, possa reforçar a sua frota para que, e isto não é pela Fertagos, é para que toda a população da margem sul, entre Setúbal e Lisboa, possa de facto ter comboios diretos
que vão até a Agar do Oriente, que é de facto a Agar intermodal. E, Ó portanto, Carlos, não basta quadriplicar, é necessário mais material circulante. Carlos, o que é curioso aqui é, já começamos, e é uma prática de saudar, não é? Já se começa a preparar as obras para o PNI 2030, é um grande avanço, mas não nos podemos esquecer do Ferrovia 2020, ele continua a existir. Pelo menos deveria existir em algumas linhas, porque eu estou a pensar no troço Marco Régua, estou a pensar na eletrificação da linha do Algarve, só para dar 2 exemplos. Pois, e eu tenho sérias dúvidas que isso acabe até 2023, ainda no âmbito do Ferrovia 2020. Aliás, não é por acaso que a IP não respondeu a uma questão que eu coloquei sobre os prazos para este projeto da quadriplicação do Arieiro Roma Braço de Prata, porque, enfim, não se deve querer comprometer tendo em conta o histórico. É que nunca é demais relembrar que, por exemplo, a modernização da linha do Oeste devia ter terminado a sua fase de contratação no terceiro trimestre de 2017 e as obras deveriam ter começado em finais de 2017 e terminado em meados de 2020. E no troço Torres Caldas ainda nem foi feita a adjudicação. E com uma questão muito curiosa, é que não se percebe muito bem isto, porque em outubro de 2020, portanto há exatamente um ano, foi lançado no Diário da República um concurso para o troço Torres Vedras Caldas. Depois, em janeiro de 2021, poucos meses depois, há uma prorrogação do prazo. Em fevereiro de 2021, há uma segunda prorrogação do prazo. Depois, ainda no mesmo mês, 22 de fevereiro de 2021, há uma terceira prorrogação do prazo. Depois, em março de 2021, há uma quarta prorrogação do prazo. E no mesmo mês, em março ainda, há uma quinta prorrogação do prazo. Portanto, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui em termos de... O que é que se passa com este projeto, com este concurso, que estão sempre a prorrogar os prazos? Será que as pessoas não o percebem? O projeto não está bem feito? Há aqui incompetência pelo meio? Porque estes atrasos todos, quando 2 anos antes o secretário de Estado dos Transportes veio às Caldas da Rainha dizer que daqui por 2 a 4 meses vai ser lançado o concurso de Torres Caldas. E 2 anos depois, ainda nada disto está feito. Eu pergunto, a quem é que isto interessa? Porque é que a linha do Oeste não avança? Mas há mais, é que o Marco Régua, que supostamente deveria ter começado em obras em junho de 2019, também ainda nem sequer está adjudicado. Eu volto a ter dúvidas se isto é mesmo para entrar ainda no âmbito do Ferrovia 2020. E o Algarve é a mesma coisa. Portanto, o que é que se passa nesta empresa que, pronto, já toda a gente deu de barato que o Ferrovia 2020 não era para acabar em 2020. Ok, agora é para 2023. Mas nem o 2023, pelos vistos, vão conseguir cumprir. O que é que se passa aqui? E eu acho mesmo impressionante quando às vezes usamos como desculpa a falta de capacidade de engenharia em Portugal, quando olhamos, por exemplo, para o caso da Metro do Porto, que tinha lançado um concurso a 16 de março para o desenho de uma nova ponte sobre o Douro, que vai assentar numa nova linha de ligação entre as duas margens do Douro. A 21 de julho já tinham recebido 28 propostas diferentes e esta semana já foi conhecida a decisão do anteprojeto, dos 3 melhores anteprojetos que existiam destes 28. Eu acho que é extraordinário quando nós estamos a falar de comparar a IP com, por exemplo, a Metro do Porto, em que vemos que na IP os prazos são completamente adiados sucessivamente, e olhamos para uma empresa que também depende da capacidade de engenharia e de projeção e consegue, num ano, ter de uma ideia de uma ponte até ao projeto, ao anteprojeto de execução já praticamente definido. Pelos É vistos, impressionante como é que a dificuldade da conseguimos engenharia ter. é só para a engenharia ferroviária, porque no resto parece que temos engenharia suficiente que vão aos concursos. Ou seja, para mim, esta história da falta de engenharia, de facto, foi verdade num determinado momento. Terá sido verdade em 2016, 2017, quando o Ferrovia 2020 arrancou. Depois disto, a IP e o Governo deveriam ter arranjado uma estratégia para ultrapassar este problema. Deveriam ter tentado encolher os atrasos. Mas o que nós assistimos foi a um constante derrapar dos atrasos e a todo um programa que foi sendo sucessivamente derrapou-se sempre. E, portanto, não compreendes esta questão da engenharia. E tu, Ruben,
puseste o dedo na ferida porque dizes o Metro do Porto consegue que as pessoas respondam aos concursos e que aquilo avance. Agora, eu pergunto, quem é que dentro da IP anda a pôr pauzinhos na engrenagem, ou se calhar em vez de pauzinhos serão troncos na engrenagem, para que estes projetos não avancem? A quem é que isto interessa? O que é que se passa nesta empresa? Mais uma boa pergunta para Pedro Nuno Santos. Só mesmo para assinalarmos, foi constituído oficialmente o Centro de Competências Ferroviário. É o primeiro passo para termos em Guifões. Aliás, já não é o primeiro passo, uma vez que as oficinas da CP foram reabertas. Temos lá também as oficinas da Metro do Porto. Temos em Guifões um grande centro ferroviário, mas é o primeiro passo assim, mais visível para termos em Portugal uma efetiva capacidade de termos no futuro uma fábrica de comboios e um planeamento muito mais avançado desta engenharia ferroviária. Diogo, em que é que consiste este centro? É um centro que vai desenhar novas peças, vai desenvolver a capacidade de ligação entre a indústria, os privados e as universidades, e também será com que a primeira peça do futuro comboio português. Imaginem que neste centro de competências é possível criar ferramentas que custam 96% menos do que aquilo que é fabricado no estrangeiro, que é uma poupança significativa. E dá que pensar. E além disso, temos que criar uma verdadeira indústria ferroviária em Portugal, e este centro é fundamental para isso. Este centro que é constituído pela CP, IP, Metro do Porto, Metro de Lisboa, e entre outras empresas de referência nesta área. Fica assinalado. Muita sorte para este novo centro que esperamos que coloque Portugal no mapa da ferrovia a nível mundial pelas boas razões, obviamente. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, um grande abraço para vocês. Estaremos de regresso no próximo Sobre Carris. Adeus, até à próxima. Um grande abraço. O público fica no ouvido.